quando tá esse trânsito intenso na Avenida Nazaré, é claro que eu sempre vou pegar esses corredores, porque logo aqui no Arco de Nazaré fica sem engarrafamento. E essa dica que eu quero te dar, e eu já falei outras vezes, nunca anda do lado do ônibus. E tu vais notar que eu nunca vou pegar as janelas, esse espaço entre o ônibus e o carro, que se abre, que era possível ir, eu não vou, porque do lado do ônibus, nesse exato ponto, o cara não tá me vendo no retrovisor dele. E quando eu chego aqui nesse ponto onde tem esse cara que tá querendo mudar de faixa, aqui nesse tumulto todo, e eu corto pro lado dele e sigo pra cá, para chegar nesse corredor com mais segurança e tranquilo, para mim poder te dar as boas-vindas. E é maravilhoso que tu chegaste para a gente ir nessa aventura diárias. Sim, de ciclismo urbano em Belém, a capital da Amazônia, que está nessa época de chuva, alagando tudo. Obras da COP30 está pipocando, já comentamos isso em vídeos anteriores. Se tu não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, porque é muito importante que tu vejas o quanto que eu estou me comportando, já que nesse vídeo eu vou puxar confusão com os outros sem que receba confusão de volta, né? Então, tem que ir embora, lembrando sempre que eu já estou com meus LEDs ativados, tanto o frontal quanto o traseiro, e meu apito está na boca o tempo inteiro, porque lá na frente tu já consegue perceber que tem esses carros que ficam saindo de fast food, das avenidas, das travessas, dos restaurantes, e carro estacionado num lugar que é proibido, também moto, tu vê que tem placas de proibido estacionar, mesmo assim as pessoas continuam fazendo isso. Logo ali na frente tem um lugar que é campeão, que é justamente a Casa dos Caldos, e eles parece que tem um caldo que é muito bom, eu falei isso outras vezes, e sempre tem essa galera que costuma manter o carro estacionado na frente do restaurante. Isso faz com que eu tenha que ficar o tempo inteiro mais atento do lado esquerdo para trás, para saber se de fato eu vou ter espaço, se eu estou realmente gerenciando esse espaço, que os caras que estão vindo atrás de mim ali estão de fato me vendo, mesmo com as minhas roupas mais claras e com as fitas que são luminosas, eu fico sempre atento, porque geralmente tem aquelas pessoas que têm o vício de ficar no celular enquanto estão dirigindo. Essas são as perigosas, principalmente à noite, que os caras estão dizendo, olha, já estou indo para casa. E aí o que acontece? Eles não contam com essas pequenas poças que fazem aquele efeito de aquaplanagem, ou que simplesmente esses pneus carecas que eles não costumam ficar trocando no tempo hábil, no tempo que tem que trocar. Aí elas são as principais causas de derrapagens para esses tipos de pneus. Mas é aquilo que eu sempre falo. Porque tem ciclista não sabe de nada. Também sou motorista em CNH, categoria B, há muitos anos. Gente, bora que eu vou te levar no som da cidade. Lá na frente eu já vou te contar outras histórias, coisas curiosas e cabulosas dessa cidade. Só vem.
É de noite que as pérolas nessa cidade acontecem, cara. Como, por exemplo, aquela que tu já consegue notar aqui. Sim, uma sombrinha roxa no meio do trânsito. E se tu perceberes, tu vais notar que ambos estão usando os capacetes no cotovelo. Combo perfeito do humilhante, né? Chuva de noite, grandes poças e aquela resenha falando da vida dos outros. Ah, tu não acredita? Então escuta aí pra te ver como eu tenho razão. Tem raiva de ficar prestando atenção na conversa dos outros, né? Bora, que a gente vai passar ali pelo semáforo e já vai chegar numa área tranquila que eu quero te contar outra história. E quando eu tô trafegando pro lado de cá, que tem essa ciclofaixa aí na esquerda, as entradas para elas estão assim, ó, lá na José Bonifácio e a outra é aqui nessa Almirante Barroso mesmo, mas só que as entradas elas estão altas e acabo que eu prefiro muitas das vezes seguir aqui pelo trânsito, que já estou acostumado, que eu vou trafegar um pouquinho mais rápido e quando tá bem mais lento, aí sim eu subo no canteiro, passo lá para a ciclofaixa e eu acabo que vou ter que descer bem aqui onde acabei de passar. E ali sim eu já consigo me posicionar para ir logo lá para a ciclofaixa, para a ciclovia, na verdade, da Almirante Barroso, que é um pouco mais tranquila, mais segura. E agora sim eu consigo te contar essa história aqui. Eu estava descendo lá pela Pedro Miranda, naquela ciclofaixa que sempre dá algum BO, sempre tem esses caras que ficam atrapalhando a nossa vida. E eu fico ali, incomodando, ele se toca, viu as transcrições deles e aí ele vai. Mas se não fizer isso, eles ficam achando que é permissível, como muitas das vezes geralmente acontece em outras situações, que eu vou te contar no outro dia, sabe, no próximo episódio. E eu vou sempre estar o tempo inteiro cutucando o meliante, porque a gente precisa que tenha ordem. E isso é algo que não estava acontecendo muito, sabe onde? Lá na rotatória do satélite. Olha só isso. Essa galera criou o costume de fazer o retorno em cima da faixa de pedestre, que já está quase que apagada aí, junto com a faixa de ciclista. A ciclofaixa existe sim aí, só que de tanta gente estar fazendo isso, que tá só a caveira da bicha. Eles vêm daí, ó, da faixa do BRT, e com preguiça de fazer o rotatório lá na rodovia do Tapanã, eles passam e fazem essas transgressões aqui. Isso notar aquela luz azul piscando lá é um totem que só serve só para a segurança da mulher. Eles podiam usar as câmeras para poder pegar esses meliantes fazendo esse tipo de infrações gravíssimas. Com isso, a gente conseguiria ter melhor uso desses totens, né? Dessas câmeras que existem, eles são caríssimas, que eu sei. E além de que muito desses recursos de multa estão sendo desperdiçados, quantidade de benefícios que poderiam ser utilizados só para pegar essa galera que tu tá vendo aí, ó, usando a faixa de pedestre para fazer retorno, esse retorno extremamente perigoso e proibido aí. Pois é, mas é aquele papo, né? Vai eu dizer isso lá pro prefeito, que ele tem que fazer essas coisas, ele vai dizer, tá me ensinando a fazer o meu trabalho? É claro que ele não vai falar nada disso, porque ele tá a fim de ser reeleito, e esse que é o esquema. Quando a gente sabe que nesses primeiros 4 anos eles querem mostrar serviço, que eles estão fazendo de tudo para deixar a cidade de ordem, para que eles provem que nos próximos 4 anos eles merecem voltar para o poder, pois bem, é nesse ponto que a gente precisa aproveitar. E como é que a gente aproveita isso? Fazendo exatamente o que já estamos o tempo inteiro e cada vez mais fazendo, compartilhando todas as coisas que a gente cada vez mais precisa que melhorem na cidade, todos os desafios que a gente realmente enfrenta todos os dias, e quanto mais pessoas compartilharem as suas vidas, os seus cotidianos e as coisas que estão erradas na cidade, que precisam de fato de melhorias, e que se coloquem os recursos para cá, para essas melhorias, e parem de ficar escoando pro bolso dele nesses esquemas que eles ficam fazendo o tempo inteiro, aí assim a gente vai ter uma cidade bem melhor no futuro. Beleza? Eu espero que tu tenha gostado, que tenha te agregado de alguma maneira nesse que é um projeto de idealização dela mesma, que cara, olha, na voz foi eu mesmo, a 2K, e eu te vejo com certeza no próximo episódio. Valeu e até lá. Tchau!